Recentemente, ele postou um vídeo onde ele tomou as redes sociais. Isso porque é um tópico necessário, um tópico sensível e um tópico onde ninguém falava sobre, ninguém tinha coragem para colocar a cara a tapa, mas ele teve. Após ele fazer isso, ele virou alvo de notícia no país inteiro, tanto quanto no Twitter, quanto na boca do povo e até mesmo em manchetes de notícias. Mas antes da gente tocar nesse assunto e falar sobre quem é Felca, a gente primeiro tem que falar quem é Felipe Bressanin, o homem por trás do nome Felca. Felipe Bressanin nasceu em 1996. Hoje consta com 27 anos, apesar de não ter uma aparência de 30, e sim de 20 anos. Apesar de seus grandes números de seguidores e views, todo mundo pode pensar que ele teve uma infância fácil, assim como outros youtubers e etc. Mas esse não é o mesmo caso. Felipe Bressanin já foi alvo de bullying, e um bullying pesado, e segundo ele mesmo, não é os golpes que machucam, não é os xingamentos que doem, simplesmente é a sensação de solidão. A minha situação, eu fiquei 8 anos no mesmo colégio, assim, que eu sofria bullying. Então foi muito tempo de exposição a esse bullying, né? E era um bullying de muita violência, muita agressividade. Só que o que mais dói, cara, no bullying, ô Kika, não é os apelidos. Esse é o que mais dói. Quem que sofre bullying e tá assistindo isso, ele vai se identificar. Não é os apelidos, não é nem agressão física. O hematoma, quando alguém te bate, a dor fica uns dias ali. Quando a pessoa te empurra no chão, você machuca o cotovelo, fica uns dias ali, mas passa. Não é os apelidos, não é agressão, é o isolamento. É quando as pessoas te isolam, é quando as pessoas não te incluem. Quando as pessoas não enxergam você, você não tá ali. Tipo assim, as pessoas, elas até... Você é tão invisível que as pessoas falam mal de você do seu lado, assim. Porque ele não existe, então como que ele vai se afetar se ele não existe? Ele é um fantasma. Isso dói muito, você sente nada. Você não sente nada. Felca nunca teve uma vida fácil, muito pelo contrário. E apesar de tudo isso, ele ainda consegue ser essa pessoa alegre que ele é hoje. E eu tenho certeza que foi por causa de coisas que ele sofreu que ele tem uma visão completamente diferente da nossa. Onde ele mesmo dá pauta sobre várias coisas, tanto como cyberbullying, até de como o bullying normal. Certo, mas da onde ele surgiu? Sua primeira grande aparição veio de um canal chamado Orochinho, onde Felca tinha lá para os seus 10/15 mil inscritos, e ele foi chamado para fazer um vídeo junto com o Orochinho. Esse vídeo que consta como um dos maiores vídeos do canal dele. Das coisas também não tá das melhores. Olha ali, olha. Colchão seco de presídio. Cheio de mofo. Nossa, geladeira vazia, ó. Quer comer? Traz de casa. E após esse vídeo, Felca teve uma exposição no público muito maior. E a vida não é só flores para o Felca. Ele também passou pelo famoso cancelamento. Esse mesmo que todo mundo teme. Bom, Felca, ele ligou uma live onde ele estava bêbado e acabou xingando a sua namorada e falando coisas que ninguém gostaria de ouvir. Ele mesmo já esclareceu sobre esse assunto, então a gente não vai pesar muito nele. Sendo também que ele pede desculpas, diferente de muitos que tentam argumentar mesmo estando errados. Felca reconheceu que estava errado e simplesmente pediu desculpa. Atitude essa que quase nenhum comete ou tem muito medo das pessoas que vão julgar ela. Seu outro marco grande na internet que teve foi quando ele foi testar a base da Virgínia. E eu acho que é impossível você não conhecer isso. A base da Virgínia ganhou má fama por causa desse vídeo do Felca, inclusive. É geladinho, cara. Gostoso. Tá certo isso? Não tá natural. E após grandes críticas que ele fez à Virgínia, relaxa que a gente vai falar um pouquinho dela lá no futuro. Mas agora a gente vai falar do outro grande marco que o Felca teve, que foi as lives de NPC. Ivana pede galinha. Leonardo, Ivana pede galinha. Rato brabo, rato brabo. De novo, não! Essa live que tava em alta no TikTok, que a pessoa só ficava repetindo o que as pessoas mandavam,
E o Felca decidiu testar isso por uma semana, onde ele fez live de NPC por uma semana, repetindo coisas vergonhosas como milho, 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 rosas, rosas, rosas. Milho. 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 Banana. Milho. E ele ganhou muita coisa nisso. E eu não tô falando de seguidores, e sim de dinheiro. Um dia esse dinheiro que foi conquistado por Felca, que não é um pouco valor, ele arrecadou 31 mil reais. Só que nenhum desse dinheiro foi pro bolso dele. Ele literalmente pegou todo esse dinheiro e colocou numa instituição de caridade. Tá provado, qualquer burro consegue ficar famoso na internet, seja disposto a se humilhar o suficiente. Não confunda números com conteúdo. Não é porque tem muita gente assistindo alguma coisa que essa coisa tem valor. Merda sempre tem mosca rodeando. R$31.085,05. Em 7 lives, 2 horas por dia cada, mais ou menos R$4.300 por live, R$2.000 por hora. É muito dinheiro. Bom, pessoal, na verdade, todo o dinheiro que vocês me deram com as lives, eu vou doar. A intenção era fazer uma piada, pô, uma brincadeirinha. Calma, gente. Vocês levaram a sério demais. Me deram 31 mil. Não sabe brincar, não. Vocês estão loucos. Vou brincar, a pessoa me dá 31 mil. Não tem senso de humor nenhum. Se você for parar pra ver, em cada desses grandes arcos que teve na trajetória de Felca, você pode perceber que sempre tem algo relacionado a dinheiro, quase como se fosse uma crítica, como se ele quisesse passar algo pra gente. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Agora, chegando mais recentemente, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Betts. Todo mundo sabe que não é segredo que casas de apostas sempre foram um grande mal. O tal do Tigrinho tá soltando carta. Aí o Tigrinho soltou a carta. O Tigrinho soltou a carta? Aham. Só que é um pouco mais embaixo. Justamente porque jogos de aposta normalmente são feitos para você perder o seu dinheiro enquanto os ricos ficam ainda mais ricos. E o Felca fez uma clara crítica a isso. E quando ele fez o vídeo sobre a Betts, teve grande influência de outra pessoa que a gente já citou nesse vídeo, a tal da Virginia. Felca aponta que você não tem que gastar dinheiro com casas de aposta porque é o senso comum, né? É o básico. As casas de apostas normalmente nunca estão dentro da lei do Brasil, mas mesmo assim elas são constantemente ignoradas. Assim como acontece na maioria das propagandas, nunca tem uma sede dentro do Brasil. Mas não é como se alguém ligasse pra isso, né? Afinal, os ricos só ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Felca critica isso e bate de frente com uma casa de apostas, onde normalmente ninguém bateria de frente, já que é uma casa de apostas e ela é gigante, tanto em dinheiro quanto em influência. Inclusive, tem certos influenciadores por aí que propõem uma forma milagrosa de você ganhar dinheiro em cima disso. Não caiam nisso, porque isso é literalmente golpe para eles ficarem cada vez mais ricos. Tem várias pessoas aí que já foi bem desmascaradas por isso, mas é sempre bom alertar a rapaziada, porque pode acabar caindo e não ter escutado sobre isso. É isso aqui, valeu, volta pro vídeo aí. E avançando um pouquinho recentemente, a gente vai pro vídeo que quebrou a internet, no caso, que foi postado há alguns dias. E o tema do vídeo é sobre adultização. Lembrando, rapaziada, o tema principal do vídeo é sobre adultização, ou seja, crianças que estão agindo como adulto. Eu não vou pegar muito no pé dessa parte em si, eu vou colocar mais a parte de quando ele fala da Camilinha, Ítalo Santos, posição sexual de crianças e por aí vai, porque é um assunto que tem que ser alertado e o quanto antes, porque esse é um dos assuntos mais preocupantes que é tratado no vídeo e é o maior assunto do vídeo. Antes de terminar, pra finalizar o tópico, aquele coach Mirim lá reagiu a esse vídeo, só que ele falou, tá me comparando com a Camilinha, ele não entendeu o intuito do vídeo, que era só crianças agindo como adulto. Bom, é o de esperar, afinal, ele é uma criança. Esse fim, rapaziada, tamo junto aí, beijão, era só isso mesmo. Onde nesse vídeo ele fala sobre como as crianças estão sendo expostas sexualmente para que os pais ganhem dinheiro em cima disso. E é um vídeo que dá nojo, de verdade. O grande ponto é, o Felca tá mexendo com coisas muito grandes mesmo, coisas que ninguém tem coragem de mexer, porque tem medo. Esse medo é uma coisa que cala a gente e a gente não pode deixar isso passar. Eu gostaria de pedir para vocês aproveitarem que o Felca fez isso e postarem vídeos sobre isso para conscientizar cada vez mais as pessoas. A internet se tornou uma terra sem lei, cujo essa que tá tendo esse problema hoje em dia. Estão tendo pedófilos que estão se aproveitando sobre isso.
Ninguém tem coragem de fazer isso. Ninguém tem coragem de postar um vídeo falando sobre isso. Então, por favor, aproveite a atitude do Felca. Conscientize cada vez mais as pessoas. Aproveite essa corrente do bem, esse hype do bem. Porque é um assunto que tem que ser tocado o quanto antes. Eu já tô cansado de abrir o Discord, entrar em servidor de Discord, ver criança de 12, 13, 14 anos falando sobre putaria, sendo que, tipo, não era pra estar acontecendo isso. Hoje em dia, a taxa de pornografia subiu para 22 milhões. 22 milhões de brasileiros consomem pornografia. Essa mesma taxa, em 1960, era o suficiente para cobrir um país. No caso, a Argentina. Em 1960, a taxa de pornografia atual por habitante podia cobrir um país inteiro, para você ver o quão a pornografia já escalou. E além disso, agora que se tornou um conteúdo que todo mundo pode ver, tem se tornado cada vez mais romantizado. As pessoas cada vez estão colocando mais coisas sobre isso, porque isso dá view. Você está estimulando o seu cérebro para ver isso e por aí vai. O grande ponto é, o Felca tá fazendo coisas que ninguém nunca fez. Ele começou fazendo vídeos sobre comédia, sobre o humor The Office. Quem não gosta do humor The Office? E hoje em dia ele tá fazendo vídeos sobre conteúdos muito sensíveis. No caso do Ítalo Santos, quando você pega uma criança e faz ela viver num ambiente, ensina pra ela que esse ambiente é normal, ela não consegue definir o que é mais normal e o que é anormal. As crianças não sabem identificar o que é normal mais hoje em dia, porque o errado tá se tornando o certo, tá se tornando o mais assistido. É estranho falar sobre isso porque é uma alma viva. Você não trocaria uma alma por nenhum dinheiro no mundo. O Felca já fez vários vídeos em relação a dinheiro. E a lição que eu acho que ele quer passar é que não vale a pena vender a sua alma por dinheiro. E é muito triste ver esse tipo de situação porque tá precisando ser falado, entende? Tá precisando ser falado por alguém grande. Basicamente, eu vou encerrar o vídeo assim. O Felca é uma inspiração porque o Felca passou por muitas coisas e nem por ele ter passado por muitas coisas ruins, ele foi ser alguém ruim. 君の虜になってしまえばきっ